Pronto, então parece que agora está dando para ouvir e para ver. Tá. Olá a todos, todas e todes. Desculpa aí pelo pequeno imprevisto. O computador fez o que nunca faz, né? Deixou de emitir som de repente, aí eu tive que reiniciar. Mas é um grande prazer estar aqui dando início à série de webinários Insalubridade e Frigoríficos. Eu sou Oswaldo Santos Baqueiro, professor da USP, vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e ao Instituto de Estudos Avançados. Portanto, eu agradeço a essas instituições e também ao Joio e o Trigo, um jornal que está nos apoiando aqui com o evento, no qual a gente vai ter 4 apresentações, vão ser transmitidas pelo nosso canal do YouTube, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, colocações lá no chat, e a gente vai passar para quem estiver palestrando no final. E quem fez a inscrição e tiver interesse no certificado, precisa ficar atento, porque em algum momento da apresentação a gente vai passar o link para verificar a presença. Depois desses 4 encontros, que vão até a sexta-feira, a gente vai ter mais um no sábado para discutir um documentário. E esse vai ser só entre as pessoas que se inscreveram para essa discussão em específico. Não vai ser transmitido. E hoje a gente tem o prazer de contar com a presença do Jean Segata. Ele é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordena o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias NEAT e a Rede Covid Humanidades, na qual participam várias instituições. Então, Jean, eu te agradeço muito pela disponibilidade, por estar aqui conosco para discutir um pouco esse trabalho. E eu já adianto que é só um dos trabalhos que ele fez recentemente, né? São várias as pesquisas muito pertinentes para o momento atual. Quem se interessa pela saúde única, pela saúde mais que humana, precisa ver os trabalhos do Jean e do grupo dele, porque tem muitas coisas, muitas contribuições que certamente vocês vão gostar. Então, Jean, deixo a palavra com você e mais uma vez te agradeço. Obrigado, Oswaldo, obrigado a Lígia. Acho que está todo mundo ouvindo bem agora. Então, bom, eu quero, na verdade, te agradecer a Saúde Única em Periferias, né, e parabenizar por esse evento. Eu me sinto realmente privilegiado de poder compartilhar algumas experiências, também algumas angústias de pesquisa, né, com vocês e com quem está participando e assistindo através do canal, né, através do canal do YouTube. Eu também quero agradecer as minhas parceiras de pesquisa, a Luísa Beck e a Luísa Mutilo, elas que assinam, né, o texto que estava indicado para esse seminário, que dá o nome, inclusive, a essa fala, o Covid-19 e o Capitalismo na Carne. Também quero agradecer a Giovanna Lanzarin, que faz parte da equipe, e os meus colegas, o Caetano Sordi e o Bernardo Livgoy, porque, na verdade, tudo que eu tenho pensado, tenho escrito, tenho apresentado sobre a relação entre a Covid e a indústria da carne, somente acontece com a efetiva colaboração deles, que são coautores de ideias e de palavras. Desde o ano passado, temos analisado a pandemia de Covid-19 como um evento multiespécie, cuja chave é permitir que animais, plantas, fungos, bactérias apareçam junto com os humanos na composição do social,
com biografias legíveis e com protagonismos políticos, sobretudo quando envolvidos em processos de saúde e doença. Em outros termos, trata-se de uma antropologia mais sensível a modos emergentes de coexistência. Bom, como Oswaldo me apresentou, eu sou antropólogo de formação, então, obviamente que a minha fala também vem muito marcada por esse lugar de treinamento, de formação que eu tenho. E eu organizei ela sintetizando alguns dos elementos que estão no artigo, né, a Covid-19 e o capitalismo da carne, como eu disse, que estava indicado para o seminário, mas eu também incorporo a esse artigo alguns desdobramentos e algumas atualizações de cenário sobre a qual eu e a equipe que eu já mencionei temos trabalhado, enfim, desde o último ano. Eu começo com uma narrativa. Eu trabalhei uns 3 dias com mais de 38 graus de febre. Era Covid, disse Nelson. Nós trocávamos mensagens por WhatsApp e ele continuava o seu relato. Olha, não dá para parar. Se o encarregado descobre, ele manda para casa, porque tem esses protocolos, né? Mas se a gente está em casa, o dinheiro não vem, porque descontam tudo. Então tem que ir assim mesmo, mesmo sabendo que é perigoso, mas, enfim, né, não tem o que fazer. Basta a gente disfarçar, tomar algum remédio para poder passar pelos medidores de temperatura e seguir tocando com o trabalho, ele completou. Eu consegui o seu número de celular no início desse ano, por meio de um conhecido de um conhecido. E na conversa, Nelson se dizia recuperado da infecção que o atingiu em agosto de 2020, mas que, igual a ele, outros também trabalharam com Covid no frigorífico naquele ano. 2020 foi puxado, ele disse. E não é para menos. A despeito da pandemia e do retorno do Brasil ao mapa da fome, a indústria frigorífica aumentou em 10% a sua exportação no ano passado, elevando o país para a 3ª posição do ranking mundial de produção de carne. Acidentes e adoecimento ocupacional já ofereciam fortes evidências de insalubridade da indústria frigorífica, mas os altos índices de Covid-19 entre seus trabalhadores evidenciam o quanto a cadeia da carne favorece a circulação, a exposição e a contaminação com o vírus. Em um plano mais amplo, a própria emergência de novos patógenos entra em jogo nessa seara, considerando os efeitos nefastos do agronegócio sobre as ecologias locais e os ecossistemas globais. Em um trabalho recente, o filogeógrafo estadunidense Rob Wallace afirmou que o agronegócio tem sido, cito ele, responsável por gerar ambientes apropriados para a produção em escala de novos patógenos e por remover obstáculos imunológicos que poderiam retardar a transmissão de uma nova doença. O fato, continuo eu, é que se ontem foi o devastador processo de colonização e de expropriação que arrasou a paisagem natural, hoje são as tecnologias de manipulação genética que convertem os países mais pobres em grandes e lucrativas lavouras de plantio de transgênicos e em granjas de animais em confinamento. Elas também formam, junto com as grandes e desordenadas metrópoles, usinas, complexos industriais, cortes e feridas que nos expõem a graus intensificados de risco e de vulnerabilidade. A emergente racionalidade sintetizada no slogan Agro é Tech promete alimentar um mundo cada vez mais populoso e faminto, quando, na verdade, expande as escalas de lucro do capitalismo com cultivos otimizados pela combinação do aprimoramento genético e da mão de obra precarizada. A transformação de animais em matéria-prima, por exemplo, tem sido baseada em monoculturas genéticas que tendem a remover qualquer barreira de imunidade capaz de desacelerar a transmissão de um patógeno, como fazia referência àquilo que eu citei de Rob Wallace. É um modelo industrial. Os porcos, por exemplo, para serem explorados como mão de obra do capitalismo agroindustrial, precisam crescer parelhos. Isso tem a ver com a estandartização da indústria alimentícia, ou seja,
não pode haver discrepância entre as quantidades de gordura em músculo, por exemplo, porque a uniformidade do produto é um fator de qualidade. Ou, para fazer um comparativo, você não quer tomar uma Coca-Cola mais doce num dia do que no outro, né? Essa uniformização que eu estou fazendo referência. Mas as linhas de produção das plantas frigoríficas também exigem essa uniformização. As carcaças devem ter o mesmo peso e tamanho adequado para circularem nas esteiras e ganchos, exigindo dos trabalhadores humanos os mesmos gestos e intervalos de tempo na sua manipulação. Mais do que isso, a otimização do porco essencialmente responde pela sua finalidade, que é alimentar a cotação na Bolsa de Valores. O agronegócio não produz comida, mas dinheiro. E porcos selecionados geneticamente para crescer e ganhar peso rápido são particularmente lucrativos. Só que essa padronização cobra, como eu já falei, a imunodepressão, mitigada por altas doses de antibióticos que se junta com as mais de 7 gigatoneladas de CO2 que a indústria intensiva lança na biosfera. Isso sem contar, abro um parênteses aqui, nas crises hidrelétricas, né? Porque dizer que está faltando água nas represas para gerar energia elétrica hoje no país, culpando os indivíduos pelo consumo, é história, né? Manda essa conta para o agro, porque 70% da água desse país hoje é usada, né, no agronegócio. Além disso, voltando, como sugere Rob Wallace, são pequenos agricultores que não têm a necessidade de expor ocupacionalmente, um grande contingente de trabalhadores. Também não são esses pequenos agricultores que têm a capacidade industrial de circular a sua produção entre fazendas e fábricas, sobretudo por longas distâncias e em grande escala. São as operações frequentemente contaminantes, essas que eu falei, porque elas envolvem o contato com animais que não são de criação, como, por exemplo, ratos e moscas que infestam os contêineres de transporte marítimo ou os sistemas de ventilação em túnel que introduzem material animal entre os ambientes. Parece que as operações da biossegurança garantem o negócio dessa indústria, mas não as condições totais de segurança, ainda mais aquelas de saúde e de cuidado, né, das pessoas e dos animais. Há também uma outra questão que nos ajuda a formar um cenário para o debate de hoje. Acho que vocês devem se recordar daquela gravação de uma reunião ministerial que foi tornada pública em maio de 2020. Ela expôs os meandros da política de destruição em curso no Brasil, protagonizada por agentes do governo federal intimamente ligados ao que nós vamos tratar hoje aqui. Em uma cena emblemática, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exaltou estarem diante da oportunidade de passar as reformas infralegais de desregulamentação e de simplificação, e que o mundo inteiro cobra enquanto a imprensa voltava sua atenção para a pandemia. Eu vou citar as suas palavras. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só fala de Covid. E então, ir passando e mudando todo o regramento, simplificando as normas. É de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação. É regulatório que nós precisamos em todos os aspectos. A indústria de processamento de carnes no sul do Brasil é um desses setores onde o boiado está passando. Esse processo tem tirado proveito da pandemia para construir um espaço privilegiado para desregulamentações que aceleram ainda mais a precarização do trabalho nesse setor. E considerando esse tópico, a sugestão de dois antropólogos, um antropólogo e uma antropóloga, Mariel Singer e a Barbara Hilkebauer, de se examinar os impactos da pandemia sobre diferentes grupos sociais a partir dos conceitos de sindemia e violência estrutural, parece oportuno. Por sindemia, Singer e Hilkebauer entendem a interação sinergética adversa entre duas ou mais doenças ou condições debilitantes,
promovida ou facilitada por condições sociais e ambientais. Já por violência estrutural, referem-se às formas frequentemente ocultas de estruturas de desigualdade, como a pobreza, o racismo e a discriminação, que impactam negativamente a vida e o bem-estar das populações afetadas. Precisamente interessa considerar, então, o modo como a interseção entre sindemia e violência estrutural desloca as tradicionais análises, no campo das epidemias e pandemias, que antes eram voltadas para grupos e comportamentos de risco, para se colocar em relevo ambientes e agentes de risco. Nessa apresentação, a indústria da carne é um dos muitos ambientes de risco, tanto quanto políticos que querem fazer passar a boiada, são alguns dos seus agentes mais destacados. No artigo A Covid-19 e o Capitalismo da Carne, indicado para essa sessão de hoje, nós cruzamos duas histórias que envolvem o consumo da carne e a pandemia de Covid-19 para problematizar as questões que eu apresentei nesse preâmbulo de fala. A primeira tinha a ver com a tentativa de explicar a origem do novo coronavírus a partir de uma sopa de morcegos na China. A segunda falava sobre o adoecimento nas linhas de produção dos frigoríficos aqui do sul do Brasil. O nosso objetivo, naquela ocasião, foi mostrar como a supervalorização das narrativas exóticas sobre o consumo de animais silvestres oblitera o modo como o capitalismo agroindustrial molda relações nocivas entre humanos, animais e ambientes. E eu peço a paciência de vocês para me reportar a alguns pontos daquele texto. Vocês certamente se lembram também, quando no início de 2020, o surto do que então era tratado como uma espécie de pneumonia desconhecida começou a se espalhar rapidamente a partir da cidade de Wuhan, na China Central, e como isso criou, em torno disso se criou uma narrativa originária. A infecção teria começado com o consumo da carne de algum animal silvestre vendido nos mercados úmidos da cidade. Então, frutos do mar, cobras, civetas, pangolins, todos eram suspeitos de permitir que o vírus pulasse da natureza para os seres humanos. As especulações ganharam muitas versões, mas vocês devem se lembrar que foi a imagem de uma sopa de morcegos como sendo a fonte original da pandemia que ganhou o mundo. A sopa de morcegos forma um tipo de mito já bastante conhecido no recente universo que converteu surtos, epidemias e pandemias em um assunto técnico de biossegurança. Ele enquadra um enredo que associa hábitos alimentares exóticos para o ponto de vista hegemônico dos países do norte com o início de uma nova infecção entre humanos. A ideia posta é a de que certos animais não humanos, operam como reservatórios naturais de agentes patogênicos, como os vírus, as bactérias, os protozoários e outros. Por meio de contatos diretos e indiretos, como picadas e ingestão, trocas de fluidos ou resíduos, eles podem atravessar a dita fronteira das espécies e atingir os humanos. Esses processos têm ecologias e mecânicas que são bastante complexas. Certamente vocês, na veterinária, sabem muito mais delas do que eu poderia dizer. Mas eu queria destacar muito brevemente, dois desses grandes modelos. A primeira, que é mais clássica, é aquela do raciocínio cibernético epidemiológico. Esse modelo sugere que um patógeno conhecido circule entre animais em ciclos que podem culminar com a transmissão para os humanos. Exemplos disso são a leishmaniose, a leptospirose, a raiva, entre inúmeras outras. A segunda explicação é a chamada emergentista, ou emergente. Trata-se de um encontro randômico e inoportuno que envolve vírus ou outros patógenos, mas sobretudo vírus, animais, ambientes e seres humanos. Ele pode provocar uma combinação perigosa capaz de gerar, por exemplo, uma mutação viral. E nesse caso,
não é um patógeno conhecido, mas trata-se da emergência, então, de um novo e desconhecido patógeno que também é capaz de pular para os humanos e desencadear entre eles uma nova infecção. É o tipo de modelo que permite especular, por exemplo, sobre quem é ou quem foi o paciente zero e o seu contaminante, né, e que tem conformado, ou que pelo menos conformou no início da pandemia, muitas das explicações sobre a origem da Covid-19. A outra história que nós trouxemos naquele artigo envolve a pandemia e o consumo de carne, que envolve, né, a pandemia e o consumo de carne, é a da indústria global de processamento de carne. Ela parece, obviamente, menos apelativa às sensibilidades explicativas da origem do vírus, mas talvez ela seja privilegiada para descrever o agravamento das contaminações com ele e a necessidade de uma agenda social que inclua animais e ambientes nos seus movimentos. Essa indústria global de processamento de carne em larga escala, é estabelecida localmente a partir de frigoríficos e abatedouros. Aquilo que o Rob Wallace chama de uma agricultura offshore, ou seja, ela é extremamente capilarizada, né? Diferentemente do exotismo das caracterizações com as quais se descrevem os mercados úmidos chineses, esses espaços modernos e obedientes a rígidos protocolos sanitários operam discretamente na transformação de animais criados em regime de confinamento em diversas mercadorias ou diversas commodities, né, do universo das proteínas essenciais. Desde o início do ano passado, plantas dessa indústria gigante foram associadas a inúmeros surtos de contaminação com o novo coronavírus em países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Brasil. As altas taxas de infecção registradas entre trabalhadores desse tipo de indústria, os seus familiares e comunidade também, resultou na suspensão de atividade de diversos estabelecimentos do setor, pelo menos nos primeiros meses daquele ano. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foram mais de 7.700 casos de Covid confirmados apenas entre os trabalhadores do setor frigorífico em um ano de pandemia, entre março de 2020 e março de 2021. No mês de junho do ano passado, como nós mostramos no artigo, esse número chegou a representar 32% dos casos do Rio Grande do Sul, ou seja, 1/3 do contingente de contaminados. O que nos sugeriu, naquele momento, que o trabalho com a carne estaria respondendo por uma grande fatia da interiorização da doença no Estado. Mas, como a gente quis provocar naquele texto, essas histórias têm um pouco mais a revelar. É que as preferências alimentares na China vão para além dos civetas, pangolins ou das sopas de morcego. O país é um dos maiores importadores da carne que é produzida justamente aqui, no Brasil. O volume comercial é tão robusto que representou mais de 1/4 da produção bovina e mais da metade da produção suína de 2019, por exemplo. Em 2020, esse número chegou a 60% da produção da carne. Por causa do surto de Wuhan, políticos brasileiros se sentiram à vontade para acusar a China pela origem da pandemia. Eles cobravam responsabilidade e levantavam suspeitas de conspiração. Enquanto isso, alguns lotes de asinhas de frango contaminadas com vírus se combinaram com a xenofobia e com a imperícia diplomática e mostraram que havia mais problemas, ou que haviam problemas mais tóxicos ainda, né, nesses mercados globais da carne. Em meio às disputas sobre a posição do vírus, se ele estava na embalagem ou se ele estava diretamente na superfície das asinhas, a Organização Mundial da Saúde publicou uma nota dizendo que a carne é segura para o consumo. No entanto, a entidade não se manifestou sobre o vertiginoso aumento de contaminação entre os trabalhadores do setor, que já escancarava as suas condições precárias e insalubres. A despeito da frequente exoticidade com a qual se narra a origem de um vírus, é no cotidiano mais vulgar que as suas histórias de contaminação são escritas. A indústria de processamento de carnes é um bom exemplo disso. Ela tece uma miríade de encontros íntimos entre humanos
animais de vida curta e baixa resistência a doenças, resíduos químicos e orgânicos altamente tóxicos e relações de trabalho e de sofrimento compartilhado que são cada vez mais precárias. Convivência e contágio, afeto e risco, vida e morte estão o tempo todo implicados nesses ambientes. Em um trabalho recente, intitulado Porcópolis, o antropólogo Alex Blanchette descreve as cargas desiguais de corpos negros e latinos em meio a ecologias precárias da indústria de carne de porco estadunidense. Ele coloca em relevo a atuação de um capitalismo racial, que conduz migrantes a graus desproporcionais de contato poroso com substâncias potencialmente contaminantes. São processos silenciosos que intersectam e que corporificam o capitalismo e o antropoceno e as suas hierarquias raciais, de classe e de espécie. A etnografia de Blanchette analisa, por exemplo, o modo como as linhas de abate das plantas frigoríficas moldam o corpo humano através do trabalho doloroso e repetitivo. Trabalhadores tornam-se especializados para lidar com determinadas partes da carcaça do porco, que passa a dar a forma, aos traumas que se manifestam nos corpos dos humanos. Em outras palavras, humanos, porcos e capitalismo se colapsam nas linhas de abate, já que os trabalhadores humanos corporificam de uma só vez a anatomia comercial dos porcos, porque eles precisam fazer os movimentos repetitivos, que são aqueles que dão a forma àquela mercadoria, e o capitalismo industrial, por meio dos desejáveis movimentos repetitivos, como eu dizia, das suas linhas de produção, que garantem a estandartização de um produto. Mais do que isso, o autor nos mostra como que os departamentos médicos que atendem as plantas da indústria nos Estados Unidos, dessa indústria, nos Estados Unidos, potencializam o trabalho humano através da animalidade suína, como parte da lucratividade total dessa indústria. Eu explico. É que os exames médicos que identificam os traumas ocupacionais também classificam os corpos dos trabalhadores humanos, a partir de uma escala de tendões e de músculos. No caso por ele estudado, isso ajudava a empresa a tomar decisões sobre aptidões, combinando os pontos fortes das fisicalidades humanas e suínas nas linhas de corte, de abate e de corte. Nas suas palavras, esse processo marca uma situação em que décadas de esforço para extrair mais valor dos corpos suínos estão agora voltando para refazer a forma como o corpo humano é organizado enquanto um espaço industrial de novo dinheiro. Se fosse para dizer de uma outra forma, o corpo humano é convertido numa esteira industrial por onde passa e processa-se a carne desses animais. Entretanto, a experiência capitalista das fazendas industriais é ainda mais ampla. Ela se insere numa lógica para além do confinamento e da dominação do animal, criando a necessidade de introjetar nos corpos humanos e nos corpos suínos a animalidade industrial que é desejável. Trata-se de uma natureza neoliberalizada, para usar de novo uma expressão do Rob Wallace, que ganha lugar no desejo de incorporar a humanidade em mundos suínos que são cada vez mais padronizados. Humanos mal posicionados em suas aptidões e porcos desalinhados, ou seja, porcos que cresceram de forma desigual ou que têm mais gordura ou mais densidade no osso uns do que os outros, eles atrapalham o processo de produção em escala, razão pela qual a estandartização dos animais começa desde os seus genes. Conforme eu mencionei no início da apresentação, os rebanhos são geneticamente modificados e expostos às mesmas condições ambientais que são controladas dentro das granjas, com os mesmos compostos alimentares para sua nutrição. Assim, eles podem se tornar componentes que se ajustam perfeitamente às linhas industriais, mas também às preferências de quem consome os seus corpos convertidos em carne. Acontece que porcos padrão, descritos por Alex Blanchette, são criaturas imunodeprimidas e, tão logo, um risco econômico para a sua indústria,
porque a estandartização expõe rebanhos inteiros a potenciais contaminações em massa, exigindo que altas doses de antibióticos sejam administrados para que a sua já curta vida dure pelo menos o tempo do abate e não sucumba antes disso a alguma doença. Bom, vocês que são colegas da medicina veterinária, muitos de vocês podem ajudar a pensar a ambivalência disso, né? É preciso muito cuidado para se matar na hora certa, né? Muito cuidado para que não se morra antes da hora de virar mercadoria. Mas o sistema digestório suíno também tem uma outra questão, ele não metaboliza integralmente esse complexo de medicamentos, né, e suplementos, fazendo com que parte desses químicos seja eliminado em suas fezes e urina. Um exemplo trazido na sua etnografia, na etnografia do Alex Blanchett, é ilustrativo. Lagoas no entorno de granjas de confinamento acolhem o estrume, os dejetos dos porcos. Elas também recebem, então, altas cargas de antibióticos e outras substâncias que não são processadas pelo seu sistema digestório. O sol forte dos desertos do sul dos Estados Unidos ou do norte do México faz a parte líquida desse estrume evaporar, levando consigo as partículas dos químicos residuais. Com a chuva, eles atingem as populações humanas e de outros animais dessas regiões e se instalam diretamente em seus corpos, atravessando uma outra fronteira, que são aquelas fronteiras porosas da pele. A parte seca do estrume que sobra nas lagoas vira poeira que voa com o vento e que se instala nos pulmões dos trabalhadores e dos vizinhos dessas corporações, por meio da respiração. Porcos, mas também humanos, né, negros, migrantes latinos, são trabalhadores precários que são explorados pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham situações de intensa exploração e sofrimento. Os humanos precisam lidar com dejetos, vísceras e linhas de produção que envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, os porcos que trabalham para essas corporações em jornadas integrais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porcos não descansam. Porcos precisam comer intensivamente a ração que é posicionada nos comedouros à sua frente e render músculos e gordura no menor tempo possível para serem reconhecidos como colaboradores lucrativos, porque mais-valia de porco é bacon. Acontece lá e acontece aqui, porque muitos dos trabalhadores humanos dos frigoríficos do Rio Grande do Sul, que foram contaminados pelo novo coronavírus, também são jovens negros, migrantes da Venezuela, do Haiti, do Senegal. Outros são indígenas de territórios do oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que trabalham em condições extremamente precárias. Isso, né, vocês podem acompanhar no próprio trabalho do Daniel Granado, que eu acho que está com a gente aqui, eu vi antes, né, e de toda a sua equipe. Ele que também estará, né, nesse seminário, né, no dia de amanhã. Essa situação sustenta alguns paralelos, inclusive, com a época colonial e com os regimes de escravidão. Só para vocês terem uma ideia, o sul do Brasil tem uma longa história com a indústria de carnes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um poderoso polo internacional da indústria do charque no século XIX e até início do século XX, que era baseado, né, num primeiro momento, sobremaneira, no trabalho escravo. As narrativas brancas desse episódio tentam negar isso, mas inúmeros trabalhos baseados em pesquisa de arquivo trazem evidências de que não apenas havia escravidão, né, aqui no sul do Brasil, mas que ela era uma das mais cruéis do Brasil, já que as feridas nos corpos dos escravos, que eram decorrentes das punições constantes, eram expostas ao trabalho com sal usado para secar carne. Então, peças enormes de carne salgada também intensificavam, né, as condições precárias de trabalho, causando graves problemas de coluna, e fora a gente poderia chamar de tortura mesmo, né, com sal nas feridas.
Além disso, havia degradação ambiental, descrita, né, nos livros de história do Rio Grande do Sul como rios de sangue e vísceras e nuvens de podridão, em referência aos resíduos não tratados daquela indústria, né, incluindo, por exemplo, o processamento do couro, né, e dos dejetos, mas também as contaminações com a peste bubônica, já que ratos contaminados viajavam em trens que transportavam o gado e o charque entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Em resumo, no passado e no presente, a exploração, o trabalho precário e racializado, a produção de ecologias doentias e as pandemias parecem estar intensamente associados à indústria de processamento de carnes. Paisagens suínas e as suas ecologias de mau cheiro, água contaminada e degradação de ambientes por meio de resíduos contaminantes se multiplicaram nas últimas décadas. Elas converteram os pequenos agricultores familiares dos interiores em novos empreendedores do campo, que terceirizam a produção animal das grandes e capilarizadas corporações. A emergência da engenharia genética e os protocolos sanitários internacionais são facilitadores desse neoliberalismo extrativista e carnificador. Ele delineia geografias desiguais, mas é pacificado pela promessa de alimentar o povo, sobretudo com carne a baixo custo. Como explicou um sociólogo argentino, Pablo Lapenha, na sua etnografia sobre a resistência campesina aos cultivos transgênicos na Argentina, a promessa de democratização alimentar em países economicamente vulneráveis age justamente a partir da ideia de que, com carne na mesa, a vida parece boa e justa, apesar das imensas e doentias cargas. O fato é que, diferentemente da agricultura, o objetivo final do agronegócio, como eu já disse antes, não é produzir alimentos, mas é cultivar dinheiro. Não é por menos que, mesmo com a intensa transmissão registrada em frigoríficos de vários países, pandemias como essa da Covid-19 não têm a sua origem especulada a partir de um pulo de um vírus que tenha vindo dos animais de criação intensiva. Aliás, desde 2005, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem orientado a usar nomenclaturas de vírus e de infecções que são codificadas com letras e números sem identificações geográficas. Isso se fazia antes, como era o caso da gripe espanhola, da febre do Nilo ou do Zika vírus. Em questão tem estado a tentativa de mitigar a estigmatização e a perseguição das populações, como aquelas que cabem em rótulos, como esse que a gente já acompanhou tanto no caso daqui do Brasil, que é dizer que a pandemia que a gente tem vivido é um vírus chinês, né, e que é uma pandemia ou uma doença da China. Rob Wallace, interessado em compreender a origem geográfica de determinadas cepas de vírus, também critica essa medida, ou critica pelo menos essa medida, né? Ainda que reconhecendo o potencial estigmatizante, a sua crítica sugere que se trata de uma tentativa de atrapalhar a pesquisa epidemiológica de mapeamento da evolução e difusão de patógenos. Isso para acalmar os humores dos países que se beneficiam das grandes corporações da agroindústria e que, por conseguinte, também financiam a própria Organização Mundial de Saúde. Geografia não pode ser reduzida a uma demarcação político-espacial. Ela envolve o estudo das dinâmicas de ocupação e apropriação dos ambientes, seja por humanos, seja por animais. E há robustas evidências de um expoente aparecimento de patógenos em geografias de rápida transformação, como aquelas que abrigam as emergentes conurbações, as lavouras de monocultura, as fazendas de animais em confinamento. Para o Wallace, por exemplo, a identificação geográfica da origem de um vírus e de suas infecções seria uma forma, pelo menos, de responsabilizar governos e estados e corporações que atuam em favor do seu aparecimento. Ou seja, mais que isso, para o autor, uma taxonomia fina seria ainda mais preferível. Uma vez identificadas as plantas de produção de onde
se originam os surtos, poderíamos batizar as cepas de vírus de acordo com as suas origens corporativas. Talvez, ao invés de variante Delta ou Gama, a gente pudesse falar em variante Tyson Foods ou JBS e assim por diante. Se os frigoríficos e abatedouros, então, não podem ser considerados exatamente seguros, nem para os seus trabalhadores humanos e nem para os animais, fica evidente que a superexposição de mercados úmidos chineses como sendo responsáveis pelo surgimento da pandemia é apenas uma forma de desviar a atenção sobre as responsabilidades da indústria carnista de escala. A precariedade da presumida segurança dos alimentos produzidos em ambientes industriais coloca em questão a narrativa de que riscos contra a saúde, contra a moralidade e contra a civilidade sejam realmente aqueles que convenientemente são representados pela carne não regulamentada. Bom, eu já estou encerrando, viu? Mas eu preciso dizer que há uma crônica desproporção nas histórias de contágio. É que as antropozoonoses costumam sugerir assimetrias baseadas na ideia geral de que a natureza e os animais são tipos estrangeiros que ameaçam as sociedades e vidas humanas. O eixo central do enquadramento ainda repousa sobre a grande divisão entre natureza e cultura e opera numa espécie de esquema relacional que organiza o animal no papel de algoz e de contaminante e o humano naquele de vítima ou de contaminado. E isso dificulta uma agenda multiespécie. Além disso, tecnologias da biossegurança endossam esse tipo de esquema. Elas foram projetadas a partir dos anos de 1970 como protocolos laboratoriais envolvidos na crescente engenharia genética. No entanto, a biossegurança se converteu numa espécie de sistema político de contenção que é cada vez mais robusto e que define e distribui riscos e vulnerabilidades a partir de performances imaginativas que quase sempre são militarizadas. Sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são parte do aparato recente que permite identificar rapidamente a presença de um inimigo invisível, de decifrar o seu genoma, de mapear a sua mecânica de transmissão e as suas rotas de circulação. Trata-se de um sistema de vigilância algorítmica e molecular que ecoa aquelas fantasias tecnocráticas da ubiquidade e do tempo real. Essas tecnologias permitem, por exemplo, superexpor um vírus e antever curvas de casos e de mortes. Mas elas não são sensíveis o suficiente para capturar a falta de água para lavar as mãos na maior parte das comunidades mais pobres do Brasil. Elas também não são calibradas para detectar os ônibus lotados que o agronegócio freta para transportar os seus trabalhadores no sul do Brasil. Tampouco essas tecnologias percebem que pobres, negros, mulheres e indígenas são convertidos em serviço essencial para a manutenção do novo normal das elites e da classe média branca. A questão é que um imaginário cada vez mais abrangente tem moldado um projeto global de conversão da saúde em um assunto de segurança, e ambas em uma única commodity dos mercados atuariais. Essa mudança de escala e de natureza da biossegurança tem sido frequentemente operada e justificada por uma ideia elástica de globalização. Nela cabe a expansão da produção e do comércio internacional de produtos de origem animal e vegetal, a circulação de pessoas, mas também de conhecimentos e de técnicas da microbiologia. Trata-se de um cenário construído a partir de discursos catastróficos sobre células terroristas infiltradas entre imigrantes e refugiados, sobretudo negros, pobres, latinos, árabes, ou superbactérias mutantes resistentes a antibióticos, ou ainda as cepas mortais de algum vírus adormecido que atravessa oceanos na carona de alguém que jantou uma sopa de morcego. Assim, diferentes domínios de interesse, como aqueles das emergências sanitárias e climáticas, da autonomia alimentar e do terrorismo, tiveram seus caminhos cruzados na mira de ações de Estado para vigilância e o controle de humanos, animais, artefatos e ambientes.
A biossegurança é uma forma emergente de governamentalidade que atua em favor das grandes corporações do capitalismo agroalimentar e das políticas externas dos estados neoliberais. Ela ergue fronteiras cada vez mais rígidas entre nações, culturas e espécies. E na falta voluntária de traquejo, cria espaços de guerra e de separação, ao invés de encontros e de partilhas. Bom, eu não preciso dizer que a Covid-19 é um evento crítico e ela tem devastado vidas e projetos. Mas é preciso situá-la e até mesmo descolonizá-la, porque há materialidades, discursos e práticas particulares que atuam múltiplas vulnerabilidades, riscos e formas de adoecimento. Uma pandemia não se faz apenas com o vírus. Há um emaranhado, muito contingente de situações que favorecem, com o vírus, a sua atuação. A indústria da carne é um desses exemplos entre as muitas manifestações que a gente pode ter dessa profunda catástrofe que tem cruzado as nossas vidas com as vidas de outras espécies e ambientes nesse contexto da pandemia. No meu entendimento, mas também naquele dos meus colegas e das minhas parceiras de pesquisa, os frigoríficos operam na lógica de um especismo intensivo. Pensamos, então, que a perspectiva da saúde multiespécie pode oferecer um plano de focalização englobante, tanto para o sofrimento humano como dos sofrimentos dos não humanos, que estão ligados a essa indústria da carne. A noção de saúde multiespécie, inclusive, coloca de maneira crítica, se coloca de maneira crítica em relação às já conhecidas políticas baseadas na saúde única, que terminam muitas vezes por ecoar os modelos extrínsecos às sensibilidades locais, como já é uma prática comum na esfera da saúde global, de onde ela deriva. Ou seja, a superexposição de indicadores transculturais ou supralocais, e, por conseguinte, universalizáveis para definir o que é saúde e doença. Além disso, essa perspectiva multiespécie, permite superar uma histórica dicotomia analítica e compreender em um mesmo plano o movimento de predação ambiental, animal e humano. Ou seja, um sofrimento multiespecífico que, aliado a uma incessante prospecção de mercados alimentares, conforma um padrão quente de formação e aceleração de sindemias e crises ambientais a partir de espaços tão conspícuos em nosso modo de vida, como plantas frigoríficas, granjas industriais e fazendas de criação de gado, que se expandem no vapor do agronegócio. Naomi Klein chamou de capitalismo de desastre o modo como o capitalismo contemporâneo se utiliza de crises engendradas por ele próprio como oportunidades para sua facilitação e expansão. Em sua versão soft, escreve Naomi Klein, o capitalismo de desastre oferece soluções corporativas para riscos sistêmicos, como os mercados de crédito de carbono para mitigar os efeitos do aquecimento global, ou os interesses atuariais, que precificam a vida na iminência das crises sanitárias. Já na sua versão hard, ele toma a forma do que Klein chama de doutrina de choque. Trata-se da exploração de crises e eventos disruptivos para implementar medidas de outro modo, que de outro modo seriam impopulares, valendo-se de contexto de caos e de desorientação em que os cidadãos estão imersos. Sobre esse aspecto, essa doutrina representa o capítulo mais avançado da ofensiva neoliberal contra as estruturas que visam proteger a sociedade do moinho satânico da livre concorrência absoluta, como as regulações trabalhistas, ambientais e tributárias. E o setor frigorífico experiencia isso na carne. Desculpa o trocadilho. É claro que o capitalismo de desastre e a doutrina de choque não inventaram o sofrimento humano e animal e os seus múltiplos riscos na indústria da carne, o qual é consubstancial à própria história da agroindústria da proteína animal. No entanto,
a proposta de diminuição da pausa térmica nos frigoríficos, por exemplo, que é parte da agenda atual de debate no Congresso, né, dentro dessas ondas de choques desregulatórios concebidas e aplicadas pelo governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, tende a fazer com que o trabalho nesse setor se torne ainda mais vulnerável do que nunca a riscos ocupacionais e biológicos, tornando o locus por excelência de produção de seus efeitos perversos. Ao passar a boiada pela desmontagem de pactos e normas que sinalizam o fim de elementos centrais aos marcos ambientais e trabalhistas decorrentes da Constituição de 88, a necropolítica brasileira coroou esse processo, definindo como essenciais as atividades e ocupações onde mais se sofre, se adoece e se morre da pandemia de Covid-19. No Brasil da pandemia, o espírito do novo capitalismo de desastre fez-se carne. Como bem lembrou Ailton Krenak, então, é preciso lembrar que tem essa campanha sempre imoral de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, essa calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar a conta dela para o agro. Catástrofes como as pandemias não são feitas apenas com o vírus. E se há inimigos, o capitalismo é o mais verdadeiro deles. E ele não é invisível como os vírus, ele é sindêmico. É um tipo de morte comprida que entra nos corpos e que opera na carne a sua indústria de sofrimento e de exploração crônica. O ponto é que nós temos, como disse o Ailton Krenak, nós temos de parar de nos desenvolver, sabe, para se reunir, ficar mostrando o PIB um para o outro, como ele falou no Roda Viva, né? E está na hora da gente começar a se envolver. Portanto, é preciso que questionemos mais incisivamente o papel do neoliberalismo no cultivo e na criação intensiva de doenças. Mas, para isso, a nossa resistência a ele deve ser envolvente e constituir subsídios para a elaboração de políticas de convivência e de cuidado conjunto para humanos, animais e ambientes. Em resumo, no passado e no presente, a exploração e o trabalho precário racializado, a produção das ecologias doentias e as pandemias, como eu já falei anteriormente, parecem estar intensamente relacionados. E elas respondem àquilo que Ulrich Brand e Marcus Wissen chamam de modo de vida imperial. Ou seja, a ideia de que, cito eles, a vida cotidiana nos centros capitalistas somente é possível a partir da constituição de relações sociais entre humanos e relações entre sociedade e natureza em um outro lugar. Isso é, por meio do acesso ilimitado à mão de obra, recursos naturais e sumidouros. Nós somos esse outro lugar. E para que fiquemos onde nós estamos, é que uma agenda que colapsa saúde e segurança tem acionado protocolos, regulações e responsabilidades, né, que se convertem numa gramática de incertezas, né, das ameaças globais. Elas performam e defendem fronteiras entre certos humanos e entre eles e o resto do mundo, e sustenta a razão das políticas de biossegurança. Ameaça global, você sabe muito bem, significa ameaça ao modo de vida imperial, ameaça à Europa, ameaça aos Estados Unidos, né? Por isso essa vontade de contenção e asepsia que garante o bem-estar das corporações internacionais, mas não a dos seus trabalhadores, nem dos ambientes, que têm as suas garantias cada vez mais flexibilizadas pelas bancadas do agronegócio. Vírus são, de fato, uma ameaça, mas não podemos fechar os olhos para os políticos que querem passar a boiada, porque eles são os verdadeiros agentes do risco, porque facilitam o trabalho dos patógenos. É isso. Muito obrigado, Jean, pela excelente apresentação. Ela, sem dúvida, nos ajuda a relembrar, esclarecer ou ter um primeiro contato com o artigo que está fazendo papel de base aqui para essa discussão. E agora eu vou te passar algumas perguntas
que recebemos. E essa primeira pergunta, ela me parece bem interessante, e ouvir qual é a sua consideração. É uma pergunta, na verdade, que vem em duas partes, são duas perguntas numa só. A primeira parte diz: quais soluções você propõe para minimizar os riscos à saúde dos trabalhadores de frigoríficos? Que é uma pergunta que eventualmente depois eu mesmo faça algum comentário. E a segunda parte diz o seguinte: você considera que a redução individual do consumo de carne é uma boa alternativa para contornar o problema? Uhum. Bom, desculpa. Obrigado, Oswaldo. Desculpa, você falou o nome de quem tinha enviado? Não, veio Não? sem nome. Ah, tá bom. Não, então, assim, obrigado pelas questões. Acho que elas são realmente ótimas. Bom, e eu vou ser bem pontual realmente nas respostas, né? Em relação a quais medidas, né, para minimizar os efeitos, né, ou para proteger a saúde dos trabalhadores na indústria frigorífica, sobretudo a gente precisa pensar num processo mais amplo que veio se estabelecendo no Brasil há muitos anos. A gente fala em trabalho precarizado, na verdade, mas assim, qual trabalho que não foi precarizado no Brasil desde sempre, sabe? O trabalho não precarizado que é uma exceção no país. Mas, sobremaneira, a partir da última reforma trabalhista, né, acho que esse processo se acentuou, né, então acho que até esse termo precarização ganhou mais espaço na opinião pública, nos debates e assim por diante. E não há dúvida, né, de que a gente não pode simplesmente tratar os trabalhadores da indústria frigorífica como carcaças descartáveis, sabe? Enquanto as carcaças que eles manipulam, as dos animais, essas têm valor de mercado, sabe? Dizer de uma outra forma, menos dura, é que realmente a gente precisa pensar em proteção trabalhista. Bom, nem Ministério do Trabalho a gente não tem mais no Brasil, né? Então, né, a gente não pode ter o nosso direito à saúde sendo rifado por relações nocivas de trabalho, né? E essas relações nocivas, elas aparecem, né, em muitos âmbitos, não só ali, por exemplo, na rede Covid Humanidades, a gente está trabalhando com várias frentes. Uma delas são dos trabalhadores de Uber, né, on demand, né, esses que trabalham Uber, trabalham na entrega, com moto, com bicicleta. E assim, né, são um exemplo muito emblemático disso, né? A eles foi vendida a ideia de que, bom, agora vocês não vão mais ser empregados, vocês vão ser empreendedores, vocês vão ser donos de si. Bom, o que significa, por exemplo, que alguns dos entregadores com os quais a gente conversa trabalham 15 horas por dia, sabe, de bicicleta, né? Eles precisam bater metas, eles precisam realmente fazer muitas corridas para ganhar alguma grana, porque em média ganham 4, 5 reais por entrega, então precisam fazer muitas. Numa cidade como eles me relatam aqui em Porto Alegre, eu pergunto para eles assim: tá, mas vocês estão se cuidando, né? Sim, a gente se cuida. Ah, mas eu tô vendo que tu tá sem máscara. Ah, tá, do vírus? Certo, tu tá se cuidando da pandemia? Sim, tem a pandemia, mas tu já andou de bicicleta aqui em Porto Alegre? Sabe? Os motoristas odeiam a gente, sabe? A gente lida com a morte todo dia aqui, né? O vírus é só mais uma dessas coisas que matam a gente. Ou seja, né, em muitos âmbitos a gente está lidando com situações que se colapsaram, que se intersectaram, né, de níveis, né, cada vez mais degradantes, né, de saúde relacionada a processos de trabalho. Então, por exemplo, né, essas pessoas trabalham 15 horas por dia, elas não fazem intervalos regulares, que é o que você deveria fazer para a sua saúde, né? Ah, mas é para atender a norma trabalhista. Não, a norma trabalhista estava pensada para você pensar em condições, né, de salubridade de trabalho. Inclui as pausas, inclui horário para fazer alimentação, inclui poder, inclusive, fazer alimentação, né?
desses trabalhadores trabalham e não conseguem nem comprar comida. Principalmente esses que entregam comida sentindo o cheiro de comida e não podem comer, sabe? Então, né, certamente que nesses lugares, no frigorífico, isso se torna bastante concreto, porque além da precarização mais ampla das relações de trabalho no Brasil que a gente teve com a reforma de 2017, né, há um conjunto de medidas que estão sendo processadas, né, seja em âmbito de câmaras estaduais, como é o caso de Santa Catarina, seja em âmbito nacional, tentativas de diminuir, por exemplo, diminuir a pausa. Para que vai fazer 1 hora de trabalho, 1 hora de pausa para lanche, 20 minutos está bom, sabe? Vocês devem conhecer relatos, por exemplo, da indústria da carne em outros lugares, né? Em outros países, por exemplo, que chegam a sugerir sugerir não, até obrigar, né? Não só a indústria da carne, outras, que use fraldas para diminuir o tempo de ida ao banheiro, sabe? Porque imagina, para essa indústria, você sair do seu ambiente de trabalho para o banheiro, etc. Só que assim, né, como esses trabalhadores relatam para mim, gente, eles trabalham em temperaturas que dependem da parte do frigorífico, varia de 6 graus a -5, por exemplo. Bom, então eles passam sede, por exemplo, porque eles evitam tomar água, eles evitam tomar qualquer coisa, porque nessa temperatura você tende a sentir vontade de urinar, sabe? Quando você está num ambiente muito gelado. Então eles passam sede para não sentir vontade de ir ao banheiro, porque senão o encarregado da linha de produção fica cobrando as frequentes saídas, porque a saída dele da linha de produção atrapalha o processo de produção e assim por diante. Então, né, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que pensar em saúde, a gente tem que voltar a pensar na reforma trabalhista, né, pensar nas garantias de condições salutares de trabalho. Bom, e em relação ao consumo de carne, bom, esse é um tema que eu acho que intersecta outras agendas super interessantes, assim, por exemplo, aqui no NEAT, né, você apresentou antes, Oswaldo, o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, uma boa parte desses pesquisadores, né, que fazem parte desse núcleo vem justamente dos movimentos de ativismo dietético, né, são veganos, são vegetarianos, e boa parte, obviamente, da sua agenda de debate bate justamente nessa tecla. Que quando a gente está falando de violência estrutural, por exemplo, a gente tem que pensar numa violência mais ampla, não só aquela que é sofrida pelos humanos, mas aquela que faz com que humanos e animais, né, entrem num ciclo de sofrimento e que inclui, obviamente, esse tipo de relação da indústria da carne em alta escala. Não seria o caso, necessariamente, eu acho que foi muito bem colocado por quem fez a questão, não é o caso de simplesmente deixar de comer carne completamente, mas não só em relação à indústria da carne, como em relação aos cultivos, né, de plantas também, né, eu acho que vários dos teóricos do bem-estar e do bem viver, desculpa, não era do bem-estar, mas do bem-estar também, né, nesse caso, mas das teorias de bem viver, né, ou do decrescimento, né, da desglobalização, né, acho que é um conjunto latino-americano muito interessante, muito importante, né, de debates nesse sentido, Maristela Suampa, Alberto Costa e assim por diante, né, tem jogado com essa ideia de que nós teríamos uma vida, em termos mais amplos, muito mais saudável se nós voltássemos a criar a sustentabilidade mais local, ao invés de pensar nesses ciclos globais. Essa sustentabilidade mais local significa, assim, supermercados, por exemplo, que se alimentam, né, dos cultivos dos agricultores que trabalham num regime muito mais orgânico, entre aspas, né, muito mais biológico, muito mais orgânico, né, dos produtores de carnes, de animais, de queijos, etc., que trabalham nesse registro muito mais comunitário, mais orgânico do que industrial, né? Então não seria o caso de abandonar completamente, mas de repensar a escala de produção, porque realmente é essa escala de produção que é nociva. Por isso que eu fiz a provocação no meio da minha apresentação, fiz um parênteses, não estava programado, mas eu me lembrei na hora, né?
A gente está falando de crise energética faz 2, 3 semanas aqui no Brasil, conta de luz aumentando. Quem é que consome mais água nesse país se não é o agronegócio? Seja nas lavouras para fazer a irrigação, seja para abastecer as granjas e assim por diante, né, ou as próprias plantas frigoríficas, né? E quem é que contamina a água também, né, com resíduos de pesticidas? Um dos países que libera, né, um dos países do mundo que mais libera pesticidas ou defensivos agrícolas, é assim que Dois tem que dizer, né? minutos, por favor! Que não são aceitos em qualquer outra parte desse mundo. Então, manda para o agro também essa conta de luz aumentada, porque certamente passa por lá, né? Então, obviamente que a produção de escala é uma produção que desfavorece a vida humana, a vida animal, a vida nesse planeta, né? Seja cultivo de plantas, seja o consumo de carne, né? E eu digo cultivo de plantas porque no grupo eu vou contar uma coisa em off assim, do grupo, né? Mas ainda que seja assim em público, né? Mas a gente teve um debate um dia sobre as substituições da carne, né? E foi muito curioso, porque uma pessoa que estava participando do debate disse para a gente que a gente tinha que parar de comer carne e que a gente podia comer hambúrguer de soja, né? E outros tipos de carne de soja. E aí, muito maldosamente, a gente só lembrou, mas a soja mata índios no Brasil Central, mas a soja também destrói os ambientes, né? Ou seja, né, uma coisa não está necessariamente substituindo a outra. O problema é a escala mesmo de produção, né? E não simplesmente substituir a carne, mas o modelo de consumo. Ótimo, Jean. Eu vou me abster de comentar para dar espaço às outras perguntas. Só vou falar muito rapidamente de relação a essa primeira pergunta, que eu gostei bastante dela e gostei ainda mais da sua resposta, porque é um tipo de pergunta típica que a gente vê no contexto de abordagens de intervenções de saúde tecnicistas. Então, há um problema nos frigoríficos, que a gente viu na mídia e tudo mais, de como isso estava certamente fora de controle e mostra muito claramente isso que você elabora em relação à biossegurança. Só que aí essas respostas, elas vêm muito no sentido de aumentar a eficiência, a efetividade de procedimentos para minimizar riscos nesse ambiente de trabalho, sem sequer se questionar minimamente dessas condições de trabalho e de ver para uma ordem mais ampla de onde que isso está inserido. Então, isso me parece que assim, apesar de tudo que a Covid está nos mostrando, continua sendo persistente. A gente ficar nesse imediatismo de resolver pequenos detalhes para manter a maquinária funcionando, mas parece que fosse um tabu questionar o que está por trás disso e essas ordens, essas formas da gente se relacionar nesse caso com o que deveria ser uma produção de alimentos que vira produção de mercadorias. Até vou fazer só um comentário, acho que 2 passagens bem curtas da apresentação deixam isso muito claro, né? Assim, qual foi a primeira medida? Vamos, protocolos. Protocolo virou uma palavra, né? Protocolos. Aí o Nelson, que comecei a conversar com ele no WhatsApp, me disse, bom, eu trabalhava com Covid. Aí eu perguntei para ele assim, aí como é que tu passou, por exemplo, como é que tu entrou no frigorífico com Covid? Ele disse, meia hora antes eu tomo um antitérmico. E aí, quando eu vou passar num medidor de temperatura, eu estou sem febre. Aí eu entro. Aí eu fico com febre o dia inteiro lá dentro, né? E depois é isso, né? Uhum. Então, assim, esses protocolos são muito frágeis. E o segundo ponto era aquele da OMS, né? Quando aquele entrave com um vírus presente na superfície da carne, né? Então, diante de todo aquele embate, a OMS faz uma nota defendendo a carne. Não, a carne é segura, vocês podem comer a carne. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, defendeu a carne, mas ela não se pronunciou sobre a doença que é trabalhar dentro de um frigorífico, ou sobre as condições degradantes.
estava defendendo a carne, sabe? Então a gente vê a fragilidade disso, porque realmente, né, as mudanças e a segurança é cada vez mais forte para proteger a mercadoria, sabe? Não para proteger o trabalhador, não para proteger ambientes e assim por diante. Legal. A seguinte pergunta tem relação com essa discussão e diz o seguinte: prezados, tenho uma questão. Como a vigilância sanitária poderia atuar nos casos dos frigoríficos em que as prefeituras respondem pela vigilância e, ao mesmo tempo, pelas relações com as empresas do agronegócio? Uhum. Olha, bom, eu vou responder dentro do limite da onde eu consigo chegar. Eu não sei exatamente a diferença, por exemplo, né, das medidas que são adotadas, por exemplo, entre as medidas que são medidas federativas, medidas estaduais e eventuais diferenças entre um município e outro. Então, assim, pensando, né, de uma linha mais geral, mais federativa, tudo bem. Agora, né, localmente é muito difícil. Agora, assim, a gente pode imaginar muito claramente que é muito complicado, porque esse era um dos pontos que a gente colocou no artigo e a gente até enfatizou mais num artigo que está no prelo, que está para sair, que se chama justamente Passando Boiada, o capitalismo de desastre Covid, passando a boiada na indústria da carne, onde a gente aprofunda essa coisa das regras, né? Uh, a gente enfatiza justamente a dificuldade de, de como é que eu vou dizer, ultrapassar a blindagem do agronegócio, ou nesse caso da indústria da carne. Assim, a biossegurança realmente blinda para esse tipo de questionamento, não oferece segurança como a gente estava falando antes, tá? Né, ou não totalmente, né, como para todo mundo, como a gente estava falando antes, oferece para carne, mais ou menos. Tá? Porque assim, ó, essa questão ela é muito curiosa, porque assim, ó, quando a gente está numa esfera um pouco mais micro, a gente consegue ver perfeitamente, né, a perversidade, né, dessas políticas e de como que elas guiam, por exemplo, essas agências regulatórias, né, de saúde, vigilância sanitária e outras, né? Por exemplo, né, ontem mesmo eu estava dando aula para um tópico que a gente está oferecendo aqui junto com o pessoal do Uruguai, da UDELAR, que é um tópico sobre pandemia. E eu falava, por exemplo, né, de como que a biossegurança ela blinda essa indústria, né, ela funciona como uma espécie de lobista, né, dessa grande indústria, dessas corporações. Vocês podem imaginar o seguinte, por exemplo, assim, ó, primeiro, cidades pequenas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Marau, uma cidade que, se não falha a memória, né, eu não vou lembrar exatamente a população, mas praticamente metade da população trabalha na indústria frigorífica, está diretamente ligada à indústria frigorífica. Ou seja, a indústria frigorífica é, ela é o que move a cidade, né? A grana de imposto, a coisa, né? Ou seja, ela financia a cidade. Então ela se torna intocável para essa cidade. Não é à toa também que são cidades como essa que metade da população adoeceu trabalha no frigorífico, tá? E por aí vai. Né? Primeiro, então tem esse primeiro elemento, assim, como essas corporações elas são capilarizadas justamente nesses municípios pequenos, 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, né, por aí vai. Né, o caso de muitos aqui do Rio Grande do Sul, onde tem planta frigorífica, né, basicamente a economia e as relações de trabalho e etc. giram em torno dessa indústria. Então é difícil, por exemplo, uma agência regulatória mexer naquilo que financia a cidade. Segundo, né, especialmente nesse nível local. Mas segundo, aí a agência precisa cumprir o seu papel de salubridade, né? E aí ela se converte naquela que passa a regular as outras atividades que não dessas corporações. E é o exemplo que eu dava ontem na aula diz respeito a isso, sabe? Olha, se eu quiser, por exemplo, vender leite numa escala comercial, né,
eu preciso, por exemplo, comprar uma máquina de tirar leite, né? Se comprar uma máquina de tirar leite, eu tenho que esterilizar os tetos das vacas, eu preciso ah, usar essa máquina para tirar o leite, esse leite vai ter que ser pasteurizado e assim por diante, né? Aí ele pode entrar numa escala comercial, receber o selo lá da agência reguladora e assim por diante. Sabe, é esse tipo de coisa que acaba com aquilo que a gente está chamando aqui no trabalho de relações multiespécies. Quando a gente está falando de relações multiespécies, a gente está falando de uma política mesmo, de convivência, né, de afinidade, de intimidade, de pertença, de corresponsabilidade, e não uma política que, ao contrário disso, é essa que cada vez mais ganha espaço com a biossegurança, que é de separação, né? Por que de separação? Porque eu não posso botar a minha mão no teto de uma vaca. Isso é uma ameaça, sabe? Né? Pode ser potencialmente contaminante, isso pode ser um risco, esse leite vai estar infectado. E se eu fizer queijo de leite cru, que é muito mais saboroso do que aquela mozzarella que a gente compra empacotada no supermercado, que tem gosto de nada, em qualquer lugar que você compra continua tendo gosto de nada. Por quê? Porque é feito de leite pasteurizado, o leite é igual, ou seja, standard, como a gente estava falando antes, né? Essa estandartização do alimento que é produzido, né, de derivado de plantas ou de animais, né? Se eu quiser produzir esse queijo, bom, se for para mim, tudo bem. Se eu começar a vender, eu posso ser multado, porque eu estou botando a população em risco, porque esse queijo não foi pasteurizado. Porque o Estado quer controlar a vida dos micróbios e dizer quais micróbios importam e quais micróbios não importam, né? Assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, acho que vocês devem saber que Pelotas é conhecida como capital do doce, né? Os doces de Pelotas, ela é conhecida, né, por produzir doces, doce de leite e outros tantos. Bom, né, tanto que um dos colegas que eu citei antes, o Caetano Sordi, que trabalha comigo também na equipe, o Caetano ele é técnico do IFAM, né? E o IFAM, por exemplo, tombou o doce de Pelotas como sendo um patrimônio. Bom, ao tombar o doce de Pelotas como um patrimônio, sabe, obviamente que esse doce também ganhou visibilidade, esse doce ganhou reconhecimento, assim como um vinho francês terroir, assim como um queijo, que são tombados mesmo. Queijo da canastra, por exemplo, da Serra da Canastra, são tombados porque, enfim, tem um valor de tradição agregado a eles. Bom, mas aí, quando ele é tombado e quando ele passa a ser evidenciado, ele passa a ser desejado também pelos mercados. Então, as pessoas querem comprar o doce de Pelotas, mesmo sem vir para Pelotas. Então, esse doce tem que circular. Só que para ele circular, aí vem a vigilância sanitária. E para a vigilância sanitária, por exemplo, dar o selo regional, ou seja, o selo que diz doce de Pelotas, né? Para ela dar esse selo regional, esses produtores de doce, eles têm que mudar completamente a sua linha de produção. Mudar completamente a sua linha de produção significa que, se antes eles faziam o doce de leite dentro de um tacho de cobre, sabe? Né, que todo dia é usado o mesmo tacho, que inclusive ele vai criando, né, a própria crosta de doce que está sendo fervido ali dentro, às vezes em cima da lenha, em fogão de lenha, né, mexido com a mão e com colher de pau, né, porque essa é a tradição. Né? É isso que fez o doce de Pelotas ser tombado como um patrimônio. Isso não pode para vender. Porque para vender ele vai ter que fazer uma sala de azulejo branco, vai ter que colocar um tacho, né, em cima do fogo a gás. Né? Esse tacho tem que ser de uma liga de metal específica, que não tem resíduos pesados, né, como o cobre, e ele não pode mexer com a mão o doce, ele tem que ter não sei como chamar isso, uma espécie de mexedeira, nem sei o nome, como se fosse uma batedeira que fica mexendo, porque se ele botar a mão ali, pode cair coisa da mão dele, pode contaminar tudo, isso é uma droga. Ou vende, ou mantém a tradição. E não é só manter a tradição, mas assim, é um gesto que é aprendido de pai para filho, de mãe para filho,
é um gesto que é passado de geração em geração. Há uma técnica corporal há uma identidade que é construída nesse processo. Ou seja, isso envolve a vida das pessoas, subjetividade, envolve identidade, envolve uma relação de pertença com aquele produto. Não é só uma coisa para ser vendida, é parte da sua história aquilo. Então, você tem que transformar tudo isso, porque a biossegurança não deixa, sabe? Né? Você precisa se adequar aos mercados internacionais, porque você chegar perto ali para provar, isso é uma ameaça. Eu botar a mão no teto da vaca é uma ameaça. Ou seja, eu vou me distanciando desses outros seres e desses produtos e vou transformando eles em coisas, em objetos, e não é por menos que a natureza é convertida como se fosse simplesmente um recurso. Né? E eu, né, quero ter esse recurso sob meu controle. Né? E essa coisa de ter o recurso sob controle, responde na filosofia, por exemplo, como essa história do próprio excepcionalismo humano, né, de você se colocar de fora da natureza como senhor da natureza. Mas isso quando as coisas estão sob controle, porque quando vem uma tempestade forte e alaga a cidade inteira, porque ela está toda cimentada, porque os bueiros estão entupidos e porque o rio foi mudado de curso, aí a natureza é implacável. Aí a natureza é destruidora, a natureza é imprevisível, né? Então, assim, ela é incontrolável. Né? Ou quando aparece um patógeno como esse, o SARS-CoV-2, aí a natureza ela é inimiga. Estamos em guerra, como disse o Tedros Adhanom no começo da pandemia. Nosso maior inimigo é aquele. Então, né, quando não está sob o meu controle, eu entro em guerra. Se vem o que a gente chama de peste, né? Se vem outros seres comer a minha lavoura, eu entro em guerra e jogo defensivo, sabe? Então, assim, a gente deixou de ter uma relação de cuidado com os outros seres. A gente deixou de ter uma relação de cuidado com os ambientes, de corresponsabilidade, e a gente entra numa relação de guerra, sabe? E não é só um excepcionalismo humano, a gente podia chamar até de um excepcionalismo do homem, no sentido de um excepcionalismo machista mesmo. Porque isso diz muito sobre um fetiche machista de colocar o outro sob controle, porque quer domesticar animais para que eles ajam conforme a sua vontade, né? que o cavalo galope no ritmo que ele quer, para que a vaca dê leite na hora certa. Significa que você quer que as plantas se comportem de maneira que facilita a sua vida. Não é à toa que no agronegócio você planta um pé de milho a cada 20 centímetros, a 30 de distância. Por quê? Porque a garra da colheitadeira tem justamente essa distância. Você planta naquela linha de controle, porque aquela linha de controle é que facilita a colheita daquele negócio. Eu tenho uma antropóloga chamada Anna Tsin, que ela tem uma etnografia que se chama Os Cogumelos no Fim do Mundo. É muito interessante para dizer isso, porque os cogumelos eles não são subordinados. Não são subordinados porque não dá para plantar cogumelo. O cogumelo que é aquela trufa, né, o matsutake, ele nasce onde ele quer, sabe? E é você quem tem que se submeter a ele, porque você tem que aprender a farejar, ou vai domesticar um porco ou um cachorro para te ajudar a farejar, mas quem está no controle é o cogumelo, não é você, sabe? E isso afronta, né, esse desejo masculino do controle. Aquele desejo masculino também que envolve, obviamente, o controle das tecnologias reprodutivas das mulheres, né? É o desejo masculino que fez com que o capitalismo colocasse a mulher na esfera doméstica, historicamente, e o homem como aquele produtor de capital. Né? Então, é esse desejo masculino que quer sempre colocar sob controle mulheres, animais, plantas e ambientes. E quando sai do descontrole, entra em guerra, sabe? Então, né, é difícil. E aí você tem essas agências reguladoras, normalmente elas atuam em favor do controle das outras espécies, do controle dos animais, numa lógica, né, de dominação muito mais do que uma lógica de envolvimento. E é bastante curioso também, porque essa lógica apela à racionalidade e ao risco como palavra de ordem. Né? Então, é tudo em favor da minimização de riscos. Só que, se a gente olha por outro lado,
e ver as estimativas de risco, por exemplo, nisso que você comentava dos produtos artesanais, quando comparados com produtos industrializados, a gente vê que as diferenças de risco não são exatamente gritantes. Se trata de riscos, vamos dizer assim, bastante baixos, sem colocar números. E aí você volta a essa questão da racionalidade e vai ver então que é tudo bem se você pega um avião e vai de férias para Miami e corre o risco de ter um acidente de avião, né, por ir a curtir suas férias lá, só que é condenada a possibilidade de você assumir um risco, muitas vezes menor, de consumir um queijo artesanal, porque como é isso, é um risco. Então são dois pesos, duas medidas, e nessa racionalidade então se faz um recorte e ela não entra na hora de avaliar os interesses que estão por trás e como é uma gestão de risco num sentido mais amplo. Então, acho que isso também é importante considerar na hora de avaliar a função dessas, o proceder dessas agências, né? Porque elas obedecem a uma lógica bastante estabelecida que não é para ser questionada. Neoliberal, capitalista, e não uma agenda social. Né? Até tem aqui no chat, eu vi aqui que tem uma discussão, o Fernando, a Andressa, falando sobre a dificuldade de diminuir a escala de produção, né, das multinacionais, quando o consumo, por exemplo, de proteína animal no período da pandemia aumentou. Mas a questão que a gente tem que olhar concordo, realmente ele aumentou, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é quanto que tudo isso não financia ainda mais, né, a desigualdade. Porque aumentou para quem? Porque o brasileiro está comendo menos carne, porque o preço aumentou demais. Né? Inclusive, como eu falei no início da apresentação, fazia 25 anos que nós não vivíamos uma situação de insegurança alimentar, ou seja, a gente voltou a entrar potencialmente no mapa da fome. No mesmo ano em que a gente produziu 10% a mais de carne do que 2019. Então, assim, eu também não sei da resposta, gente, mas alguma coisa não está certa. Se eu estou produzindo 10% a mais de carne, sabe? Se a balança comercial do Brasil hoje, ela é, uma boa parte da manutenção dela se faz por meio dessa indústria da carne, né? Então, por que a gente não está comendo carne? E por que a gente voltou a entrar na escala da fome? É por isso que eu enfatizei também várias vezes. Assim, a gente tem que pensar o quanto que isso alimenta. Mas alimenta quem? Onde? Né? No final, eu falava desse modo de produção imperial. Bom, o que está acontecendo concretamente é o seguinte. Né? A gente está produzindo carne, a gente está morrendo enquanto a gente produz carne, sem comer carne, porque alguém em algum lugar está comendo carne. Porque para que alguém no norte global continue usando a sua camiseta de algodão, tem fazenda de algodão, tem monocultura de algodão com gente debaixo do sol se contaminando com agrotóxico. Né? Por cafezinho, inclusive para o cafezinho ser adoçado, né, precisa ter canavial e precisa ter indústria cafeeira aqui nos países do sul. Né? Para que o chá das 5 da tarde esteja na mesa da rainha da Inglaterra, é preciso mão de obra precarizada lá na Índia, né, nas plantations de chá, tá, para mandar esse chá para o Earl Grey tem que chegar bem fresquinho lá e tem que alguém trabalhar. Mas mesmo quando a gente pensa até mesmo dentro do selo verde da coisa, né, isso é muito evidente. Por exemplo, a Amazon comprou o Whole Foods nos Estados Unidos. Assim, puxa, que bacana, o Whole Foods vende as coisas biológicas, né, como é a propaganda deles, não tem nada com agrotóxico, não tem nada disso. Beleza, mas aquele morango maravilhoso, assim, enorme, suculento, né,
que tem à venda no Whole Foods, sem agrotóxicos, sem nada, mata, sabe, progressivamente trabalhadores latino-americanos que vão para o sul da Califórnia, ficar debaixo de um sol de 40 graus trabalhando nesses cultivos desses morangos do Whole Foods. E eles morrem quase sempre por falência renal, porque eles ficam com insolação, eles, né, não bebem água suficientemente, acabam desencadeando uma série de problemas e acabam morrendo, sabe? Então eu entendo que é difícil realmente a gente pensar na mudança de escala, mas a gente também tem que pensar na distribuição dessa produção. Né? Por isso que eu enfatizei também antes, se a gente está produzindo mais carne, né, do que nunca produzindo, mais do que, né, a gente, nossa maior produção de carne é a atual, e o nosso consumo não responde por isso. Né? As pessoas têm desviado da parte do açougue no supermercado, porque ela é cara demais. Né? Então, alguma coisa só não está certo na conta. Né? Então, a gente precisa ver o que deu errado nesse negócio todo. Tiago, e como que você vê esse aparato ideológico do agronegócio? Porque nós vemos todos esses sem sentidos. Vamos pensar só nesse que estamos discutindo de uma produção que está crescendo e de uma fome que não está diminuindo, como vem prometendo, já vai fazer 70 anos desde que começou esse discurso do agronegócio, mas que vai subindo também com a produção do alimento. Só que, por outro lado, a gente vê muitas pessoas envolvidas de uma ou outra forma com o agronegócio, inclusive desde a academia, se deparando com esses contrassensos, só que ao mesmo tempo presas desse aparato ideológico e pensando que, bom, é ruim, mas fazer o quê? É o único caminho que a gente tem. Tem agronegócio ou tem agronegócio. Porque acho que isso tem muita força, né? Isso tem entrado muito em diferentes esferas e continua sendo um recurso para dar continuidade a esse projeto. Como que você vê essa pretensão de universalidade e possibilidade de ir desconstruindo isso? A pergunta é ótima e ela é difícil também porque ela mexe com humores que foram cada vez mais polarizados nos últimos anos, né? Eu digo isso pelo seguinte, né? O agronegócio, sobretudo aqui no Brasil, ele ganhou assim uma potência muito grande nos últimos 30 anos, pelo menos, dentro de uma lógica de neoextrativismo, né? Não sei o que seria, assim, grosseiramente falando. Bom, enquanto o Brasil era colônia, por exemplo, né, ou vivia ainda num aspecto de... vivia como colônia, ainda que não oficialmente mais sendo, sabe? A gente fazia o quê? Os países do norte global, Europa, Estados Unidos, extraíam daqui, né, a gente chamava isso de extrativismo, extraíam daqui, como extraíam da América Latina, né, o que era matéria-prima para movimentar a indústria daqueles países. E a indústria daqueles países movimentava o capital, movimentava a grana e que tornou ele superpotência. Bom, chegou no momento em que a gente se deu por conta de que a gente não deveria, né, simplesmente ser um lugar de extração da matéria-prima, mas nós deveríamos nos converter numa indústria de matéria-prima. E foi isso que a gente fez, na verdade, né? Esses cultivos transgênicos e essa produção intensiva de agropecuária, né, ela é uma produção de matéria-prima, né, para muitas coisas, né, não é o agro, é tudo, né, não é isso? Então, a gente virou um produtor de matéria-prima, nós somos uma indústria agora. Se antes a gente tirava matéria-prima daqui para fortalecer as indústrias de fora, a gente fez com que o agronegócio se tornasse a nossa indústria, né, e o que a gente chamava de matéria-prima virou o nosso produto, virou a nossa commodity, né?
Então, essa lógica, né, fez com que. E essa lógica, e por que eu falei que ela mexe com o humor do partidarismo polarizado que a gente viu? Não, eu nem digo polarizado também, porque é muito desproporcional, né? Não dá para comparar o que é historicamente uma esquerda do que tem sido a direita fascista de hoje. Mas a questão é que é a seguinte, ó. Uh, você teve, por exemplo, governos de direita, né, que aproveitaram, por exemplo, essa lógica neo-extrativista que começou a se tornar lucrativa e pesar na balança comercial do Brasil. Como eu falei antes, 30% da nossa balança comercial é agronegócio, hoje é quase metade do nosso PIB, ou é um terço, pelo menos, do nosso PIB. Então, assim, né, viram realmente uma potência de enriquecimento. Só que o que acontece? Né? Os governos de direita tendem a pensar no bem-estar das corporações, né? No bem-estar dos empresários, no bem-estar dos industriais, bem-estar dos comerciantes, bem-estar dos bancos, né? Por isso tem gente que se choca quando uma vitrine de banco é quebrada, né? Tem que pensar no bem-estar do banco, né? No bem-estar da indústria e assim por diante. Você tem governo de esquerda, por exemplo, se pegar o histórico do governo Lula e do governo Dilma, você teve um imenso investimento em transferência de renda para as populações, né? Transferência para programas sociais, né? Ou seja, né, se antes o enriquecimento ele estava indo para os bancos e para as indústrias, você tem programas que levam para a população aquilo que a gente chama de transferência de renda. Só que uma coisa não foi mudada, né? Governos de esquerda e governos de direita lucram explorando a natureza, né? Lucram com agronegócio, lucram poluindo, lucram degradando, né? Bom, agora você tem uma coisa pior, né? Porque agora realmente você tem uma destruição, né? Você, pelo menos o que o Salles deixou em pé, se é que deixou alguma coisa em pé, realmente foi pouca. Você tem realmente uma destruição vertiginosa mesmo, né? Um ministro que está participando de venda de madeira extraída ilegalmente, bom, esse é um negócio realmente descabido, né? Mas, assim, no fim das contas, né, um dos problemas que acontece é esse, né? De um lado, você tem governo de direita que está pensando no bem-estar das corporações por meio do extrativismo. De outro lado, você tem um governo de esquerda que está pensando no bem-estar social por meio também do extrativismo. E em nenhum dos dois casos você tem governos pensando no bem-estar dos ambientes, no bem-estar da natureza. E aí que eu acho que a coisa complica, sabe? Então, realmente, a gente precisa mexer no modelo, volto a dizer, né? O problema maior que é o modelo que a gente usa para sustentar os nossos, enfim, nossas balanças comerciais, assim por diante, né? E aí é muito curioso, né? Por isso que eu falei aquilo do Ailton Krenak, né? É esse fetiche, de novo, de crescer, 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 crescer para fazer uma reunião entre países e cada um ficar exibindo o PIB um para o outro. E o que muda isso um pouco, né, na nossa vida? Assim, falando concretamente, né, quando eu digo assim, olha, o país cresceu 3,5%, ou cresceu 2%, ou cresceu 20%, o que concretamente mudou na tua vida? Sabe? Então, essa coisa, o crescimento, ele não se converte, não tem se convertido nos últimos anos em uma melhora da nossa qualidade de vida. É crescimento. E alguém cresce com isso, obviamente, alguém deve ter melhorado a qualidade de vida e a qualidade de vida da conta bancária, mas não a nossa, não a minha, pelo menos, ou não a de mais de 90% talvez da população. Então, eu acho que é isso, acho que tem que rever esse modelo de crescimento mesmo. Sem dúvida, Jean. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas foi uma discussão bastante rica. A gente tem muitos mais elementos para digerir e utilizar essas ideias que vocês colocaram no artigo para também receber as discussões que vêm nos próximos dias. Então, te agradeço já pela disponibilidade
e espero que a gente possa se reunir novamente para continuar discussões do tipo. Não, com toda certeza. Na verdade, eu que te agradeço ao grupo, né, pelo convite, e parabenizo pelo evento. Eu acho que a gente tem vivido realmente um momento que dos mais trágicos, pelo menos, obviamente, de toda a nossa geração, e são muitas perdas, mas esses momentos também eu acho que eles nos ajudam, de alguma forma, a estarmos mais próximos, trocarmos conhecimento, trocarmos experiências e somar força também, né? Acho que é um momento também de troca de afetos e tudo mais. E eu quem tenho que agradecer a vocês pelo convite, sobremaneira, justamente por pensar mais sobre o tema, sabe? Acho que as questões que vocês trouxeram agora no final, elas dão um certo feedback. A gente escreve as coisas e não sabe quem que está lendo, onde está circulando. Às vezes a gente imagina um público, por exemplo, o grupo todo é basicamente formado por antropólogas, a gente não sabe, às vezes, que colegas de outras áreas também estão lendo, e isso realmente é fascinante, porque ajuda a gente a cruzar olhares assim, sobre o tema. Então, fiquei muito feliz com o convite e desejo assim, uma ótima semana de evento, de debate para todos e para todas.